Existe um tipo de orgulho que quase nunca parece orgulho. Ele não levanta a voz, não humilha ninguém, não entra em uma sala querendo ser o centro. Às vezes, ele ora, serve, fala com educação e até parece espiritual. Mas, por dentro, existe uma necessidade constante de proteger a própria imagem, controlar a forma como os outros enxergam você e provar que suas decisões estavam certas. É por isso que a humildade pode ser tão difícil de avaliar. Você pode parecer humilde diante das pessoas e ainda lutar, em silêncio, contra qualquer coisa que ameace o seu ego. Na Bíblia, Deus nunca tratou humildade como timidez, insegurança ou desprezo por si mesmo. Humildade é enxergar a si próprio com verdade diante de Deus. É não precisar parecer maior do que é, mas também não fingir ser menor. É reconhecer limites, admitir dependência e permitir que a verdade seja mais importante do que a reputação. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja: eu sou uma pessoa arrogante? Talvez seja: o que acontece dentro de mim quando eu deixo de ter o controle? Porque é nesse momento que o coração começa a revelar quem realmente está no centro. A história do rei Saul mostra como o orgulho pode se esconder atrás de justificativas aparentemente razoáveis. Depois de desobedecer a uma orientação clara de Deus, Saul não reagiu inicialmente com arrependimento. Ele tentou explicar, transferiu parte da responsabilidade para o povo, apresentou motivos que pareciam nobres. E quando Samuel expôs o que havia acontecido, algo ainda mais profundo apareceu. Saul estava preocupado com a maneira como seria visto diante dos líderes de Israel. Esse detalhe é importante. O problema não era apenas ter cometido um erro. O problema era a necessidade de preservar a própria imagem mesmo depois do erro. Isso ainda acontece. Às vezes, quando alguém aponta algo em nós, nossa mente começa a preparar uma defesa antes mesmo de terminar de ouvir. Procuramos contexto, lembramos do erro da outra pessoa, explicamos nossas intenções e tentamos provar que, embora algo tenha dado errado, no fundo, ainda estávamos certos. Mas um coração humilde não precisa vencer toda a conversa. Ele consegue perguntar: existe alguma verdade aqui que eu preciso enxergar? Não significa aceitar toda acusação como justa, nem permitir abuso. Significa apenas que sua identidade não depende de estar certo o tempo inteiro. Quando a reputação se torna mais importante do que a transformação, o orgulho encontra um lugar confortável para crescer. Existe uma razão pela qual admitir um erro pode parecer tão pesado. Quando confundimos valor com desempenho, qualquer falha parece uma ameaça à nossa identidade. Então passamos a proteger não apenas uma decisão, mas a versão de nós mesmos que queremos manter diante dos outros. É nesse ponto que a humildade começa a se tornar liberdade. Porque quem sabe que é amado por Deus não precisa construir uma defesa perfeita para cada falha. Pode reconhecer que errou sem acreditar que perdeu seu valor. Pode pedir perdão sem sentir que foi diminuído. Pode aprender sem interpretar correção como humilhação. Davi conheceu esse lugar. Ele pecou gravemente. Tentou esconder o que havia feito e sofreu as consequências de suas escolhas. Mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, chegou um momento em que as desculpas terminaram. Não houve um longo discurso tentando reorganizar os fatos. Houve reconhecimento. Essa diferença separa o arrependimento verdadeiro da simples preocupação com as consequências. Um coração orgulhoso pergunta: como eu saio disso sem parecer mal? Um coração quebrantado pergunta: o que precisa mudar em mim?
Se essa reflexão está fazendo você olhar para áreas que normalmente evita, escreva nos comentários: Senhor, torna meu coração ensinável e deixe o gostei, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam dessa reflexão. Porque a humildade não começa quando você se sente pequeno. Ela começa quando você para de fugir da verdade. O orgulho também pode crescer onde quase ninguém percebe, na necessidade de medir a própria vida pela vida dos outros. Os discípulos de Jesus viveram isso de perto. Mesmo caminhando com Cristo, ouvindo seus ensinamentos e presenciando milagres, em determinados momentos discutiram sobre quem seria o maior. A comparação transforma pessoas em referências de valor. Se alguém avança, você se sente atrasado. Se alguém fracassa, uma parte de você se sente aliviada. Se alguém recebe reconhecimento, surge aquela pergunta silenciosa: e eu? Esse movimento interior é perigoso porque rouba a capacidade de celebrar. Humildade não é pensar que todos são melhores do que você. É não precisar transformar a vida em uma competição para saber quanto você vale. Jesus respondeu à disputa dos discípulos, colocando diante deles uma lógica completamente diferente. No reino de Deus, grandeza não nasce da necessidade de posição. Ela aparece na disposição de servir. Isso muda tudo. Porque servir quando ninguém percebe revela motivações que o palco consegue esconder. Há coisas que fazemos porque são certas. E há coisas que fazemos porque esperamos que alguém reconheça que fizemos o certo. A diferença entre as duas pode ser invisível para todos, menos para Deus. Pedro amava Jesus. Isso não estava em dúvida. Mas antes da crucificação, ele demonstrou uma confiança enorme em si mesmo. Quando Jesus falou sobre a queda dos discípulos, Pedro acreditou que sua própria força seria suficiente para permanecer firme. Mesmo que os outros falhassem, ele não falharia. Poucas horas depois, descobriu o limite da própria coragem. A queda de Pedro não aconteceu porque ele não amava Cristo. Aconteceu, entre outras razões, porque ainda não compreendia totalmente o quanto precisava da graça. Existe uma forma de orgulho que não busca aplausos e nem discute com ninguém. Ela apenas vive como se tudo dependesse de nós. Planejamos, decidimos, corremos, resolvemos, carregamos. E só depois, quando nossas forças terminam, lembramos de pedir direção. A autossuficiência pode até produzir resultados por algum tempo, mas cobra um preço alto. Ansiedade, controle excessivo e a sensação de que, se você parar, tudo desmorona. Humildade não significa abandonar responsabilidade. Significa reconhecer que responsabilidade não é soberania. Você faz sua parte, mas não ocupa o lugar de Deus. Você trabalha, mas ora. Você planeja, mas permanece corrigível. Você age, mas aceita que nem todo o resultado pode ser controlado. E talvez uma das formas mais sinceras de humildade seja conseguir dizer: Deus, eu não sei o que fazer daqui. Se existe uma imagem capaz de confrontar nossa visão de humildade, ela aparece quando Jesus se inclina para lavar os pés dos discípulos. Ele sabia quem era. Não precisava diminuir sua identidade para servir. Não precisava fingir fraqueza. Não precisava provar nada. Essa é uma das diferenças mais profundas entre humildade e baixa autoestima. Quem vive tentando provar seu valor tem dificuldade de ocupar lugares que parecem pequenos. Quem sabe de onde vem seu valor pode servir sem sentir que perdeu importância. Jesus não buscava grandeza porque não precisava convencer ninguém de quem era. E na noite anterior à cruz, no Getsêmani, vemos outra dimensão dessa humildade: submissão.
Cristo expressou sua angústia, mas entregou sua vontade ao Pai. Humildade bíblica não é ausência de desejo. É a capacidade de apresentar desejos a Deus sem transformá-los em exigências. É dizer: isso é o que eu quero, mas não quero tanto a ponto de precisar tomar o controle das tuas mãos. Talvez seja aí que muitas batalhas interiores encontrem sua raiz. Não é apenas querer alguma coisa. É acreditar que só teremos paz quando essa coisa acontecer do nosso jeito. Então, como reconhecer se a humildade está realmente crescendo? Observe o que acontece quando você é contrariado. Observe se consegue pedir perdão sem acrescentar uma explicação para diminuir sua responsabilidade. Observe se consegue celebrar uma pessoa que recebeu aquilo que você também desejava. Observe se ainda faz o que é certo quando ninguém vê. Observe se suas decisões começam com dependência de Deus ou apenas terminam com um pedido para que Ele abençoe o que você já decidiu. Essas perguntas não existem para produzir culpa. Elas existem porque o orgulho cresce melhor no escuro. Quando aquilo que está escondido recebe luz, pode ser transformado. A boa notícia é que Deus não procura pessoas que nunca lutam com o ego. Ele transforma pessoas que deixam de protegê-lo a qualquer custo. Pedro caiu, chorou e foi restaurado. Davi precisou encarar a verdade. Os discípulos tiveram de desaprender sua ideia de grandeza. E nós também estamos nesse processo. Talvez hoje você não precise provar que é humilde. Talvez precise apenas ter coragem de mostrar a Deus onde ainda é difícil abrir mão do controle. Receber correção, pedir perdão ou depender. Humildade não é desaparecer, é colocar Deus novamente no centro. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. Já não é necessário vencer todas as discussões, receber todo o reconhecimento ou controlar cada resultado. Você começa a descobrir que a paz cresce quando o ego deixa de exigir o trono. Se você quer continuar refletindo sobre uma fé que alcança decisões, relacionamentos e batalhas que quase ninguém vê, inscreva-se no Crônicas da Fé. Aqui, a proposta é caminhar pelas Escrituras de forma profunda, prática e humana, buscando não apenas conhecer mais sobre Deus, mas permitir que essa verdade transforme quem estamos nos tornando.